quando der um... Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Inove-se Live, um evento do programa Inove-se, da ArcelorMittal Aços Planos. Sou Cristiane Lázaro, gerente de TI da ArcelorMittal Aços Planos, e vou ter a honra de viver essa live com vocês, conduzindo os trabalhos de nossos convidados e fazendo a mediação do debate. Hoje nós temos 3 convidados, 3 feras do assunto de inteligência artificial, principalmente aplicada à indústria. Tá? O Inove-se Live é um dos eventos do programa Inove-se. Ele foca principalmente no diálogo com o ecossistema e a gente adota um formato mais de painel, onde a gente convida pessoas, né, de expressão em algum tema específico para a gente debater, tá? Trazer, né, essas pessoas trazerem uma visão focal, né, e com a participação do ecossistema, das universidades, dos parceiros, né, da comunidade em geral, com questões para a gente poder fazer um debate muito rico, né, e após as apresentações. Tá? Então, o formato dessa live, 50% do nosso tempo vai ser ouvindo esses nossos convidados, esses apresentadores, e os outros 50% vão ser dedicados aos nossos debates. Tá? Então, por isso, eu já peço para que vocês fiquem atentos, né, e fiquem à vontade para interagir conosco, colocando as questões no chat do canal do YouTube. A gente está com uma equipe aqui, né, no espaço do Inove-se, aqui em Vitória, Espírito Santo, de olho nas questões de vocês, tá? E lembrando, nós estamos seguindo, né, todos os protocolos aqui, né, de saúde e segurança contra a Covid-19, tá? Bom, o programa Inove-se, além da live, que é esse evento que a gente está realizando hoje, a gente tem alguns outros tipos de eventos que nós fazemos, tá? Um deles é o Inove-se Talks. Ele é focado mais para o público interno da empresa, né, focado principalmente quando a gente tem um palestrante, né, a gente traz um tema específico e a gente debate. Temos também os meetups, que infelizmente por causa da pandemia eles estão em pausa, né, estamos ansiosos para voltar a realizar esses meetups, onde a gente tem um pequeno grupo de pessoas presencialmente, debatem um tema de relevância, né, e conseguem compartilhar experiências e informações. Um outro tipo de evento que nós fazemos também são workshops, onde times selecionados se reúnem e apoiados por uma ferramenta de Agile, Design Thinking, né, a gente consegue definir ações, né, para uns próximos passos, né, para direcionadores. E também a gente tem um outro tipo de evento, que é as maratonas, né, que a gente vai ainda estrear, tá, o formato, e eles serão apresentados brevemente para vocês. Fiquem de olho aí no nosso canal, tá, do programa Inove-se no LinkedIn, tá, que já brevemente nós teremos novidades para vocês, tá bom? Bom, essa live, ela vem em um momento muito especial para a gente, principalmente para nós da ArcelorMittal e principalmente para o programa Inove-se. Como já deve ser de conhecimento de todos, em 23 de agosto, o grupo ArcelorMittal, que é composto por vários segmentos, Aços Planos é um deles, nós temos o segmento de longos e também mineração no país, ele foi classificado com a 2ª colocação geral por suas atividades de inovação aberta com startups no país. Estou até aqui, ó, com o nosso troféu, né, com o nosso orgulho aqui. O reconhecimento faz parte do ranking elaborado pelas 100 Open Startups, entre aproximadamente 5.000 corporações candidatas. Estamos no top 10 há 3 anos e pelo 2º ano consecutivo no pódio, liderando também o setor de metalurgia e mineração. Ok? Bom, assim a nossa responsabilidade aumenta, né? E por isso preparamos um evento muito especial para vocês e com muito carinho, principalmente com os nossos convidados, tá? Essa live, na live de hoje, nós vamos tratar o assunto inteligência artificial, também conhecido como IA, também conhecido como diversas outras denominações ou subcategorias, né?
Quando a gente fala de transformação digital, a gente já ouviu falar em Advanced Analytics, Machine Learning, Data Science, Operational Research. Hoje, aqui, nós vamos chamar de inteligência artificial. Em alguns momentos, vocês vão ouvir IA, simplesmente IA, tá? E é aqui que indica o título do nosso evento, IA na indústria, né? Onde a gente vai abordar a implementação, os mitos e verdades, né? Então, vamos contar com a participação de 3 feras, 3 convidados muito feras no assunto, que irão fazer uma breve apresentação. Eles nos colocarão diante de principais tendências, desafios nessa área de inovação e, em especial, para a indústria. Okay? A ideia aqui é trazer luz para que a gente possa absorver um estado da arte nesse ramo e também desenvolver questões para enriquecer o debate que te seguirá. Ok? Bom, o nosso primeiro convidado é Caio Guimarães. Ele é da Boston Consulting Group, a BCG, também conhecida como BCG. A BCG tem trabalhado conosco, aqui na ArcelorMittal Aços Planos, com ênfase na aceleração interna do Analytics, do Advanced Analytics, principalmente, no conceito de descentralização dessa atividade na empresa. Caio, nosso convidado de hoje, irá trazer sua visão particular do tema, mas não se prenderá a essa atividade. O Caio, ele é Associate Director na BCG, possui mais de 10 anos de experiência em consultoria, liderando projetos de transformação digital e analítica em grandes clientes de indústria. Nos últimos 4 anos, Caio ajudou a estruturar e crescer o time da BCG Gama, o braço do BCG de Advanced Analytics. Ele é formado em Engenharia Aeronáutica no ITA, com uma extensão em Engenharia Espacial pelo Instituto Superior de Aeronáutica e Espaço, na França. Caio também possui um MBA em Wharton, com foco em Business Analytics e Marketing and Operations, além de um mestrado em Estudos Internacionais do Lauder Institute na UPenn. Ok? Caio, o palco é seu. Olá, pessoal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde aos meus companheiros aí de painel, Alberto, Gabriel, Cris. Queria primeiramente agradecer a oportunidade aí de fazer parte dessa discussão. Deixa eu projetar minha tela aqui seguindo as instruções. E aí vocês me avisem, por favor, se vocês já estão vendo a minha apresentação. Tudo certo? Beleza, pessoal. Bom, vamos lá. Primeiramente, acho que a gente está falando aqui sobre um tema de transformação digital, né? Em especial o tema de Advanced Analytics, que é um tema que eu tenho dedicado de forma quase exclusiva aqui nos meus últimos 5 anos de carreira. Nos últimos 3, 4 anos, eu venho ajudando a liderar o braço de Analytics do BCG, que é o The Boston Consulting Group, se chama BCG Gama, né? Então, que é a nossa unidade de negócio aí que apoia nossos clientes justamente a criarem soluções de inteligência artificial e de Advanced Analytics, tá? Mas o que eu queria começar falando é que, apesar de relativamente novo, o tema de transformação digital, o tema de transformação de inteligência artificial, eu posso dizer que é uma pauta praticamente de todas as empresas com quem a gente trabalha, tá? Em todos os setores, não só o setor industrial, quase sem exceção, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse tema em diversas empresas no Brasil. Eu foco mais no tema de operações, então trabalho muito com empresas do setor industrial, mas também venho apoiando empresas de forma mais ampla, tá? Como aviação, bens de consumo, varejo também, que também estão trabalhando muito com o tema de inteligência artificial. A gente vai falar um pouquinho mais para frente do que é exatamente transformação digital, o que isso implica em termos de desafios, mas na minha apresentação que eu trouxe aqui para vocês, alguns dos desafios e oportunidades de você se implementar Analytics em escala, tá? Como gestores, né, como participantes desse movimento de transformação, há sempre uma preocupação bem óbvia, né, que é: e se o meu concorrente aprender mais sobre como aplicar a inteligência artificial antes de mim, né? E essa angústia, né, associada a essa oportunidade é algo que vem tirando o sono de alguns gestores, né? E eu queria discutir com vocês um pouco de como empresas bem-sucedidas têm feito diferente de outras para se destacarem, né? E a gente sabe que muitas empresas, de fato, têm sido bem-sucedidas, tá? As empresas do setor industrial que a gente vem
observando, né, ter sucesso, conseguem ambições bastante legais aqui, bastante relevantes com o tema, até realizando potencial da ordem de 10%, 15% de potencial de EBITDA vindo de transformação digital, e muito dessa transformação digital do tema de analytics, ou seja, há um valor significativo a ser capturado. A gente vê casos de muito sucesso, né? Mas, claro, sempre tem um risco associado, sempre tem uma série de desafios, tá? Eu vou tentar falar sobre esse tema nesses meus próximos 8, 10 minutos aqui, e espero ajudar com isso a iniciar o nosso debate aqui, tá bom? Bom, começando aqui, primeiro eu queria fazer o ponto de que isso é uma oportunidade, tá? Existe uma necessidade que as empresas estão vendo de transformar o seu negócio hoje usando Analytics. E são 4 grandes tendências que inspiram e motivam essa sensação, tá? A primeira é a explosão de dados, né? Dados estão presentes no nosso dia a dia, nos nossos ativos, na nossa rotina de trabalho. A gente ouve algumas estatísticas de dados, né, que dão para a gente a noção da dimensão do avanço da explosão de dados. Então a gente ouve esse número de algumas formas diferentes, né, mas ouvimos que 90% dos dados foram, na verdade, gerados nos últimos 2 anos. Ou seja, todos os dados que hoje existem no mundo, na verdade, 90% deles foram gerados nos últimos 2 anos. O que é realmente impressionante, né? Mas associado a isso, a gente tem uma disseminação cada vez maior da tecnologia. O custo de processamento, o custo de armazenamento, todos estão caindo, né, exponencialmente. Então a gente vê que, além de ter o ativo aqui, que é o dado, né, que é o nosso minério, a gente tem um custo menor de tecnologia. Associado a isso, a gente vê muitas empresas tirando muito proveito de novas formas de trabalho. O ágil é uma mentalidade que está bastante difundida em empresas de sucesso nesse tema de inteligência artificial, e a gente vê empresas conseguindo reduzir tempo médio de desenvolvimento, aumentando a satisfação e até o tempo, diminuindo o tempo de entrega, mas aumentando a satisfação com o output também, utilizando metodologias ágeis. E por fim, a gente tem a tendência de que o nosso consumidor, o nosso cliente, né, os nossos colaboradores têm novos comportamentos, têm novas expectativas, tá? Uma expectativa de cada vez menos intermediação, uma economia cada vez maior de compartilhamento, respostas mais rápidas, mais disponíveis, tá? Então, com isso, a gente vê muitas empresas querendo entrar nesse tema. No entanto, a gente vê que empresas de bens industriais, em geral, estão um pouco atrasados. E não sou eu que estou falando isso, tá? São as próprias empresas que estão se autoavaliando numa pesquisa que a gente faz aqui de maturidade digital. A gente cria esse espectro aqui de maturidade digital que vai desde o passivo digital, ou seja, uma empresa que tem uma visão menos clara sobre digital, iniciativas muito isoladas, né, e pouco conectadas, até o líder digital, que são aqueles visionários digitais, os negócios que nascem muitas vezes digitalmente, né, e que a maior parte de receita dessas empresas vem de modelos de negócios digitais. E aí no meio a gente tem esse espectro, né, que vai do passivo, passando pela alfabetização, pelo executor. A gente vê que a maior parte das empresas está ali no estágio de alfabetização digital, passando para o executor digital. E a gente consegue ver aqui uma referência, né, do setor aqui de vocês, que é mineração, que é esse Metals and Mining aqui, que é esse MM no ponto da curva, ou seja, existe uma avaliação própria das empresas desse setor de que eles ainda estão na alfabetização. Mas o que a gente percebe é que sempre a ambição é maior, né? A gente gostaria de estar onde? Muitas dessas empresas estão respondendo que gostariam de estar no mínimo na execução digital, tá? Então, esse é um ponto interessante. Existe uma ambição, mas muitas empresas ainda não estão lá. No entanto, como eu falei, muitas empresas estão te materializando o valor com o Analytics, né? Esse aqui é um compilado de casos que nosso próprio time do BCG Gama trabalhou e ajudou empresas a implementarem nos últimos anos. Vocês veem vários desses aqui com bandeirinhas do Brasil, né? Então foram casos que foram feitos localmente, desde otimização de S&OP, predição de qualidade, de produção, manutenção preditiva também, que é um tema bastante forte dentro do industrial, otimização logística, supply chain, enfim, uma série de iniciativas, e todas elas com ganhos bastante expressivos, né? A gente está vendo aqui ordens de grandeza como 1 a 2% de ganho de produtividade, 5% de redução de custo caixa, ou seja, são indicadores muito expressivos e relevantes se você for pensar no impacto em bottom line para essas empresas, tá?
Dentro da cadeia de empresas industriais, por exemplo, uma empresa que a gente poderia pegar a indústria de aço ou metals and mining aqui, a gente tem oportunidade de analytics que não se limitam só ao processo industrial, mas sim toda a cadeia, né? Desde o upstream até a venda. Isso é bastante interessante, né? Porque um setor como o de vocês aqui, da Arcelor, é muito propício para a gente aplicar Analytics, porque você tem uma realidade de um alto custo e complexidade dentro do upstream, você tem a parte industrial, que é um processo produtivo extremamente complexo e altamente intensivo em CAPEX, então melhorias de produtividade têm um grande impacto em bottom line. Você tem geralmente uma complexidade depois, né, após a produção de supply chain, logística, e tipicamente você também lida com a dificuldade da demanda de alta complexidade e grande variabilidade. Então você tem oportunidades de fato em toda a cadeia. Mas o grande problema é que enquanto é fácil lançar alguns pilotos de Analytics, a gente vê que é muito, muito, muito difícil mover para o Analytics em escala, tá? Isso é uma constatação que a gente observa em diversas empresas. Esse é o paradoxo do Advanced Analytics. É legal, é cool, né, como se diz agora, mas é difícil você sair do protótipo, do experimento, para isso de fato em escala. Você tem uma série de desafios. Deixa eu falar um pouquinho de por quê. Por que algumas empresas sofrem com esses problemas típicos de início de jornada, tá? Eu vou começar com 4 pilares. O primeiro é o tema de pessoas, capacitação e cultura. Primeiro, porque é difícil achar e atrair os talentos. Quem já passou pelo esse desafio de montar equipes de Data Science sabe que esses talentos são concorridos, né, no mercado. A gente concorre hoje com empresas, startups, para o mesmo tipo de talento. E ainda é mais difícil, uma vez que você contrata essa pessoa, extrair o máximo potencial delas, né? Você tem que pensar na proposta de valor para esse indivíduo, você tem que pensar em como que essa pessoa se insere dentro do time, você tem que pensar em como gerir essa pessoa, não é nada fácil. Então, o tema de pessoas e cultura, acho que a gente vai falar bastante aqui também, é um dos pilares-chave e uma das razões porque muitas empresas acabam não sendo bem-sucedidas. Um outro tema aqui é o tema de organização e governança, né? Então, por onde a gente começa? E aí você tem sempre aquela tentação de começar desenvolvendo uma série de, a gente chama aqui de POC, né? O POC é o Proof of Concept, tá? O protótipo. E a gente tem esse desenho aí do mamute com os mosquitos, porque é exatamente isso, né? A empresa geralmente é um mamute, né? Ela tem uma inércia muito grande. E o que a gente está tentando mexer o mamute usando vários mosquitinhos, fazendo várias iniciativas espalhadas em áreas diferentes que, na verdade, não mexem a agulha, né? Então, com isso, acabamos não vendo o impacto de fato se materializar enquanto a gente não acha aquele mosquitão que mostra para a organização que a Analytics tem um valor. Mas, ao mesmo tempo que as empresas têm a tendência de querer fazer muita coisa com a Analytics, estourar as POCs em vários lugares, a gente vê uma resistência absurda de você mexer no core, né? Então, beleza, vamos fazer uma POC ali, onde não mexe no meu processo principal, mas, poxa, fazer uma coisa que vai mexer no principal processo industrial, isso eu tenho muito mais restrição com relação a fazer. É claro, é arriscado, você tem uma série de ressalvas, você opera assim há muito tempo, mas a gente vê que essa disparidade aí acaba sendo algo que atrapalha as empresas de começarem. Tem sempre aquela tendência de esperar, né? Eu vou esperar até ter o dado perfeito, eu vou esperar até construir meu data lake, eu vou esperar até ter todas as conexões possíveis para depois eu começar a fazer data science. Mas a gente também vê algumas empresas sofrendo do problema contrário, que é, não, vou começar a fazer, mas também de forma desorganizada, né? Sair fazendo sem estrutura, desenvolvendo código que não é escalável, né? Isso aí, espaguete dessa tela aí, é o famoso spaghetti code, que o time de TI pega aquela POC do time de ciência de dados e fala, isso aqui eu não consigo implementar, isso aqui eu não consigo escalar. Tá? E por fim, como eu falei, você está sempre procrastinando para o momento perfeito, você acaba não começando porque você acha que você vai esperar a oportunidade perfeita, mas você também tem essa discussão de, poxa, qual é o meu ecossistema estratégico para dados analytics? Porque para alguns use cases, né, que eu quero implementar, como que será que eu faço? Será que eu faço isso desenvolvendo dentro de casa? Será que eu faço isso contratando outras empresas? E você sempre sofre com aquela velha discussão de make or buy, né? Então, correndo o risco de você talvez se prender a algumas licenças, se prender a parceiros para desenvolver analytics, tá? Então, na nossa visão aqui, esses são os grandes 4 pilares de por que algumas empresas têm problemas típicos nesse início de jornada.
A nossa crença é que para acertar aqui, você tem uma equação bastante simples, que eu queria que todo mundo guardasse aqui dessa minha fala, que é o famoso 10, 20, 70, tá? A gente acredita que 10% do esforço para se desenvolver Analytics está no algoritmo, está em desenvolver o código, né? Criar os modelos matemáticos. Isso é central para qualquer caso de uso Analytics. Você tem que fazer isso bem feito, você tem que ter especialistas para fazer isso bem feito. Mas isso está, de longe, é a parcela de menor esforço aqui. Você ainda tem uma parte de esforço grande aqui dentro de toda a parte de tecnologia, né, infraestrutura. Então, a gente está falando aqui de escolher a arquitetura correta, a infraestrutura certa, para poder acomodar esses algoritmos. Mas você tem, de longe, a maior parte do esforço está nesse 70% aqui na transformação do negócio. Então, isso é pessoas, isso é formas de trabalho, isso é gestão de mudança, isso é pensar em governanças e processos. Você tem novas soluções digitais que podem transformar como você toma a decisão, mas isso vai passar por mudar como as pessoas trabalham. Tá? E em qualquer iniciativa digital, a gente vê que esse é a parcela de maior esforço. Lembra do mosquitinho? O que acontece nas empresas que dão errado? Elas tentam fazer 10 vezes o 10%. E as empresas que dão certo são aquelas que pegam, peraí, deixa eu pegar um projeto aqui e mostrar que eu consigo fazer o 10, o 20 e o 70 bem feito, para depois escalar. Tá? Então, para resumir aqui um pouco do que eu acredito ser alguns pontos que são características comuns de empresas que capturam valor de inteligência artificial e analytics, são essas aqui. Bom, primeiro são empresas que integram a sua estratégia com a sua estratégia de negócio. Eu costumo dizer que não existe uma estratégia de digital, não existe uma estratégia de analytics, existe a sua estratégia de negócios, e a sua estratégia digital tem que viabilizar isso. É muito comum muitas empresas pensarem também, poxa, eu vi aqui, eu fui lá visitar uma empresa em tal lugar que está desenvolvendo um drone, vamos comprar um drone. Aí depois você pensa para que você vai usar o drone. Né? Aqui o que a gente fala é, qual é o problema de negócio que você está querendo responder? O que a sua estratégia de negócios diz e como que a Analytics pode alavancar isso? Tá? O segundo ponto, as empresas que vão bem são aquelas empresas que sonham grandes, visam escalar, mas começam pequeno. Elas focam em algumas oportunidades de alto valor. Por quê? Porque elas precisam convencer uma multi a se mexer. Eles precisam mostrar o valor para a companhia como um todo. Então, você começar pequeno, mas começar bem com o pé direito é muito importante. As empresas que vão bem são as empresas que alinham a produção de analytics com o consumo de analytics, né? Então, pensando muito bem como que você vai conectar os times de tecnologia com os times de negócio, como que essas pessoas vão trabalhar para que o que está sendo produzido vai ser consumido de fato, vai ser adotado de forma efetiva, de forma contínua. Tá? E por fim, acho que eu só queria pular um pouquinho para esse último ponto aqui, que é muito importante. As empresas que estão indo muito bem são as empresas que investem em talento na mudança de processos e cultura. Tá? Isso, às vezes, em adição, e muitas vezes, muito mais que a própria tecnologia em si. Na pesquisa que a gente faz, de fato, com aquelas empresas que estão indo muito bem, as empresas que estão um pouquinho, né, na característica de retardatário nessa corrida, a gente vê que as empresas que estão indo bem, elas mencionam esse desafio como o principal desafio deles. Tá? Então, acho que isso é algo para ficar na mente de todo mundo. Então, as empresas que vão bem, tipicamente costumam ter 3 primeiros passos. Bom, primeiro é lançar o que a gente chama de lighthouses. São exatamente aqueles primeiros casos de uso de alto impacto, que vão trazer visibilidade para a organização. Aqui na Arcelor, vocês começaram pelo IMA, né, que é o Iron Making Archetypes, né, que é um caso de uso muito interessante, onde vocês otimizam o plano, né, de carga metálica e o mix de combustíveis para minimizar o custo da produção do GUSA. Né? Então, com isso, vocês estão conseguindo, de fato, mudar um processo core da companhia e trazer um valor muito interessante. Né? A gente vê números aí expressivos de retorno de acima de 30 milhões de reais de impacto potencial por ano. Né? Paralelo a isso, empresas que estão indo bem fazem, nessa primeira etapa, a construção do modelo operacional. Então, o time de ciência de dados, como que eles trabalham, como que você associa isso aos times de negócio? Em paralelo a isso, toda a construção da musculatura, né, disseminando processos, papéis e cultura e treinando a organização para ter essa mentalidade de analytics. Tá?
E é muito interessante dar esse primeiro passo, porque isso permite que você dê depois os próximos passos, né? E que você vê como empresas como a Arcelor já estão fazendo. Então, uma vez que você tem um caso de uso de bastante sucesso, demonstrado o valor, provado, mensurado o valor, isso te permite ter muito mais calma e até ter o norte correto para você desenhar o seu roadmap do Analytics em escala, a sua próxima onda de casos de uso. Aqui vocês também estão construindo o famoso Centro de Excelência, né, o CCD também, que já tem ambições bastante relevantes para o futuro, né, de crescer esse valor que eu mencionei, acima de 30 milhões, para mais de 300 milhões dentro de 3 anos. Mais de 30 pessoas, então é uma ambição muito grande e que a gente vê que é possível em empresas que estão se estruturando dessa forma, tá? E por fim, também toda essa discussão de estratégia de plataforma, né, de Data Analytics, ou seja, toda a infraestrutura que de fato vai sustentar um crescimento desse porte, tá bom? Eu vou parar por aqui, sob o risco de ter cedido um pouquinho, mas queria agradecer aí a atenção e estou feliz de engajar no debate aqui dos próximos participantes. Obrigado, pessoal. Obrigada, Caio. Obrigada. Belas palavras aí. Eu vou deixar para a gente bater um papo depois da apresentação dos outros dois, ok? Bom, agora eu vou chamar o Gabriel Renaud, o nosso segundo convidado. Ele trabalha na Elo Group. A Elo Group tem trabalhado com a aceleração da transformação digital de forma sistêmica na corporação, com ênfase em Venture Building e Corporate Venture Capital. Para a ArcelorMittal Aços Planos aqui conosco. Tá? O Gabriel, ele é sócio-diretor executivo de Advanced Analytics e Tecnologia da Elo Group, engenheiro de produção formado pela UFRJ, atua na Elo Group há mais de 2 anos como responsável pela estruturação, gestão e estratégia da área de Advanced Analytics da Elo Group e de seus projetos. Consultor por mais de 15 anos em gestão de conhecimento e tomada de decisão, com centenas de projetos de Advanced Analytics para grandes empresas e órgãos públicos nacionais. Mentor do programa REP no INSPER, criou, no seu viés empreendedor, criou a Mais Software de Resultados em 2015 e vendeu para a Elo Group em 2019. Possui uma especialização em Data Science pela Johns Hopkins e especialização em IA em Stanford. Palestrante de diversos eventos sobre inteligência artificial e tomada de decisão. Gabriel, por favor, fica à vontade. Obrigado, Cris. Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos apresentar aqui. Vocês já estão vendo a minha tela? Beleza, agora sim. Maravilha. Vamos lá, então, pessoal. Complementando, acho que a fala do Caio aí traz muito de realidade, né? Eu acho que o desafio em Advanced Analytics, inteligência artificial, é escalar, é fazer isso ficar industrializado, né? Para a indústria até pega, né? Mas se disseminar. E aí, né, até para não pegar muito no mesmo foco, eu vou falar um pouco mais da relação de Advanced Analytics com a transformação digital na indústria, né, e depois entrar um pouquinho em alguns conceitos básicos aí e tentar falar um pouquinho de caso rapidamente, tá? Vou passar aqui, né, vamos lá. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente vai falar de transformação digital aqui na Elo Group e que a gente enxerga no mercado, é que as pessoas olham, né, e ainda tem uma visão daquela época em que tecnologia era um meio, era aquela área que você demanda para resolver o seu problema. E aí, outro dia eu fui corrigido por um CDO, né, um Chief Digital Officer, né, de uma grande empresa, quando eu falei, não, porque a área de negócio demandou. Ele falou, não, TI agora é a área de negócio. A área que opera o negócio demandou, né? Então, a nossa crença, né, e vou tangibilizar isso, né, com alguns exemplos, é de que tecnologia tem que ser um meio para você enxergar, né? Tem que ser uma lente para você enxergar as oportunidades, né? Ela não é um meio para viabilizar a sua estratégia. É uma nova forma de enxergar. E dentro desse conceito vem a visão de affordance, né? Que é muito bem detalhado no livro Technology Fallacy, que fala sobre transformação digital e a importância da cultura, acho que muito lado do que o Caio trouxe ali, né? Para essa transformação, né? Em que sem algumas lentes você não enxerga uma oportunidade, né?
E essas oportunidades são, né, o termo em inglês fica, né, complexa, embedded opportunities, mas são oportunidades intrinsecamente dependentes, ou seja, por que as tech giants, como uma AWS, Amazon, né, a Microsoft, Facebook, né, continuam, e eu acho que nesse mundo a Amazon, para mim, é um dos melhores exemplos, cada vez mais chegando oportunidades, e ela vai lá e cria um Amazon Prime do vídeo, como um extra para quem pagava a entrega mensal, para, né, uma mensalidade para não pagar entregas, e de repente o Amazon Prime é um grande concorrente do Netflix, né? Porque essas empresas têm muitos digital natives, pessoas que nasceram com essa visão de digital, que vivem a tecnologia de uma forma diferente, mais avançada que as demais. Blockchain para eles é normal, né? E naturalmente, como essas empresas, inclusive, estão mais avançadas em implantações, elas veem oportunidades próprias, né, de novos negócios, de disrupção de negócios, e por isso cada vez mais fala desse gap se abrindo, né, dessa diferença das empresas que se transformaram digitalmente e as que não se transformaram. Pesquisas recentes mostram que essa diferença de resultados está crescendo em escala quase exponencial, né? E aí, só para tangibilizar, né, não vou aprofundar, mas o conceito de affordance, né, é um conceito técnico, né, de affordance da tecnologia, que são os vários usos que uma tecnologia pode ter, né? A tecnologia em si ela está dada, mas o indivíduo, de acordo com o background dele, vai usar mais ou menos avançado. Então, uma coisa sou eu usando tecnologia, outra coisa é um jovem de 15 anos usando tecnologia, outra coisa é minha mãe de 70 anos usando tecnologia, né? Então, agora, quando você olha para isso, então, da tecnologia para o indivíduo já tem, né, não só uma perda do básico da tecnologia, mas também usos não previstos. Por exemplo, usar o WhatsApp para guardar arquivo. Ele não é um Dropbox, mas tem muita gente que usa. Eu e minha esposa, a gente troca arquivos importantes e é um uso não previsto da tecnologia. E o que essas grandes empresas com muita cultura fazem? As pessoas enxergam a tecnologia de formas inovadoras, né? E aí o principal gap para as empresas, né, só apontando aqui, é quando você tem vários indivíduos de backgrounds diferentes e culturas diferentes que, na média, vão usar de uma forma muito mais simplificada aquela tecnologia. E aí não é uma questão de se a tecnologia é boa ou ruim, né? É sobre como você encarou e usou, e a utilizou, né? Então, esse affordance gap, ou seja, a falta da lente da tecnologia, né, de uma vivência nativa, te impede de enxergar usos e limita essas oportunidades embedadas. E a gente enxerga, então, né, que transformação digital é trazer para o centro esse olhar, né, da tecnologia e não como algo acessório, né? Os nerds dominando, né? E não só, como acho que o Caio colocou muito bem, tem até um ponto que eu reforço também, uma outra pesquisa, que você não tem que ter uma estratégia separada da estratégia de transformação digital. A sua estratégia de negócio tem que ter o digital no meio. Não dá mais para não ter. Eu acho que a pandemia trouxe isso, né, como uma lição definitiva para todos os negócios. E aí, por isso que a gente fala, né, na Elo Group vai falar de transformação digital, que é algo que transformação começa e acaba, né? Ponto A para o ponto B, né? A gente acredita na visão de estrategicamente digital, em que você nunca acaba de olhar e aprofundar esse olhar digital. Todo mundo ter esse olhar ainda mais, né, arrojado e audacioso em relação ao uso da tecnologia, tá? Para você se transformar de uma forma mais profunda, né? Então, isso é algo que não acaba, é algo que no final vai estar difundido pela empresa como um todo, e todas elas, é o que eu falo, né? Transformação digital, para mim, né, similar ao início da microcomputação, tinha os departamentos que tinham computador, e tinham todas as pessoas trabalhando com papel. Transformação digital ainda é isso, criar uma área de transformação digital é necessário, mas daqui a pouco não vai ser mais necessário, vai estar distribuído dentro de todas as áreas, né? Todo mundo vai estar fazendo, né? O alto machine learning, né, é o novo Excel. As pessoas vão estar fazendo modelos avançados, né, com essas ferramentas. Ela ainda não está tão madura, mas já ajuda muito. E aí a gente enxerga essas grandes batalhas, tá, ao longo da trajetória da transformação digital. Você primeiro tem que ter essa visão clara, né, para direcionar a sua estratégia, onde é que você quer chegar, pensando, acho que um ponto importante que é como vai ser essa infraestrutura do futuro, o que você vai ter de dado, de conexão, e já pensar em soluções nesse nível mais arrojado, uma visão bem ampla, mas só que você precisa governar isso, porque, né, eu acho que a imagem do mosquito querendo mexer o mamute é muito boa, né? Vão ter as forças culturais, as pessoas se sentindo ameaçadas, vão ter várias forças, né, do status quo, da inércia, né, que não vão fazer isso andar, né? E tem a própria força forte do reskilling, né? Você fazer
né? E o Caio também citou, né? Como é que você capacita a sua equipe nas novas tecnologias, né? Então, você vai ter que fazer essa governança muito forte. Só que você tem a entrega dos impactos, que são os lighthouses, MVPs, as entregas de digitalização de processo, de Advanced Analytics, de alguma otimização mais avançada. Esses projetos são o principal, né, vetor de valor, mas você tem que se organizar, dando um direcionamento estratégico e governança e sustentando numa mudança de cultura e de forma de trabalho, né, de ways of working, você ser mais ágil, né, você transformar as pessoas para que seja perene, construir essas capacidades, né, criar, aculturar, formar as pessoas, né, na ArcelorMittal o programa de aculturamento de digital literacy está bem amplo, né, e também no próprio data literacy tem um mergulho muito legal, e você vai ter que, sim, naturalmente, com novos usos mais avançados, ir revisitando a sua estrutura de tecnologia e dados, né, as suas fundações, né, que estruturam tudo isso. E a gente enxerga, né, que a entrega desse valor, né, é um conceito de digital factory, né, que é a entrega, uma fábrica digital, não é a fábrica de software, é uma fábrica digital que vai olhar para a indústria. O grande vetor de valor é a Advanced Analytics, né, ele que vai dar os grandes ganhos nas jazidas da linha de produção, isso foi muito bem colocado aí pelo Caio. Mas tem toda uma parte de redução de FTE, de ganho de eficiência para trazer qualidade, que pode ser, né, muito produtiva com hiperautomação, né, RPA, Business Process Automation. Tem toda a estrutura que você tem que organizar, né, de fundações para sustentar esses dois grandes vetores. E, claro, vão ter várias outras tecnologias. No caso, a IoT. A IoT está gerando dado para que o Analytics gere ganho, né? Então, a maioria das outras tecnologias são meios de gerar novos dados para que essas demais sejam aplicadas, né? Então, isso aí uma parte só de correlacionar, né? Onde está o Advanced Analytics na transformação digital, especialmente para a indústria, é o maior vetor de geração de ganho no bottom line, né? No resultado final. E aí, agora falando, então, Advanced Analytics indústria, no final, só pegando uma referência do livro lá do Kai-Fu Lee, né? Tem o Inteligência Artificial e tem o AI Superpowers, dois excelentes livros. Ele fala das 4 ondas, né, da inteligência artificial, a da internet, que começou lá em 98, é a onda mais madura, né, que com isso surgiram Googles da vida, Facebooks, Amazons, etc. Né? A Business AI, que é muito esse mundo que as empresas estão vivendo agora, de falar de transformação digital, de implantação de inteligência artificial nos seus negócios, né, olhando para dentro, extraindo insights, que tem, né, um grande gargalo aí nos seus data lakes, na qualidade do dado para você fazer tudo isso. E você tem as que estão por aí, né? Então, no final, as 2 primeiras já estão acontecendo, né? A Business AI vem em crescimento acelerado, e se você não tiver nessa corrida, e o Caio mostrou ali que é legal, cada setor está no nível de maturidade dessa corrida, tá? Isso aqui é uma média, você vai perder o seu mercado, mesmo que o seu negócio seja de aço, se você não se transformar digitalmente, você vai perder competitividade e vai ter um risco enorme, né? E as que vem por aí, que avançam muito, que é de Perception AI, que é você ter sensores, o computador, é a fusão, né, do online com offline, você começa a ter o mundo offline sensorizado, então eu consigo trazer algoritmos para o mundo offline, que é mexer numa linha de produção, num ligotamento contínuo, né, numa laminadora, no imã, como foi dado o exemplo, etc., né, na gestão de estoque, etc. E, por fim, vai vir a onda da Autonomous AI, que depende da de percepção, em que eu vou começar a ter, efetivamente, robôs físicos ou máquinas que tomam decisões autônomas. Elas não só otimizam, como tomam decisões autônomas, né? Então, é muito mais complexo. Isso ainda está um pouquinho distante, mas já tem que se preparar fazendo o seu Business AI para chegar nesse ganho, tá? Só para dar uma conexão aí com o tema como um todo. Aí, avançando aqui, né? Inteligência artificial traz resultados, né, muito expressivos. A taxa de aumento do uso é de 25% ao ano, né? As empresas das mais diversas indústrias atribuem 20% ou mais dos seus lucros à inteligência artificial já, tá? E os maiores investimentos continuam mesmo depois, né, da pandemia. A maioria dos executivos fala muito de ganho de receita, muita gente entrou com produto digital, NPS, relação com o cliente, Customer Experience, muita redução de custo, acho que especialmente na indústria intensiva, né, como mineração e metais, indústria de base,
você tem muita oportunidade no ganho de otimização integrada da sua linha, né, que você vai ter que entrar em digital twin, etc. E também em otimização discreta, né, você ainda tem muita oportunidade. E todo mundo, né, 50% dos executivos, a maioria, né, vê ganhos nos produtos em si. Né? Então, está entrando desde receita, custo e melhoria de produto. É bem amplo. E aí, pegando mais uma pesquisa, né, o potencial do ganho para indústria de base de Advanced Analytics até 2025 é de 824 bilhões de dólares, o que é equivalente a quase 8,5% das receitas, pessoal. E nisso tem muita oportunidade ainda em uso tradicional da inteligência artificial e do Analytics, que é uma boa análise de dados, um modelo estatístico, só estruturar esse modelo botar em produção, fazer a escala como o Caio trouxe. Mas também tem muita oportunidade em Advanced, no uso de inteligência artificial avançada, né, mais complexo. E esse budget de 800, né, esse ganho de 824 bilhões está distribuído com grande parte na gestão, né, integrada da sua cadeia de suprimentos e na manufatura em si. Depois tem RH, outras operações, finance e estratégia, mas o grosso está aqui. E aí, explodindo esse de supply chain management e manufacturing, você entra, né, em eficiência energética e produtividade da própria linha, a maior parte do ganho, né, mas manutenção preditiva, a parte de inventórios, a gente, né, fez um MVP, um Lighthouse aqui para a ArcelorMittal na parte de inventário de peças de MRO, que tem um potencial aí muito relevante também na casa dos 30 milhões, que pode ter de ganho de otimização desse inventário. Então, tem muito ganho, né, logístico e todas essas frentes. Então, ou seja, pessoal, tem muito dinheiro na mesa dentro da transformação digital, maior vetor de crescimento, Advanced Analytics para a indústria pesada. Dentro da indústria pesada, cadeia de valor integrada, manufatura, são as maiores jazidas dentro do mundo de Advanced Analytics. Tá bom? Então, e aí entrando agora, né, para a gente finalizar, né, que a fala é curta, um pouquinho de Advanced Analytics na prática, como eu disse, né, tem uma pesquisa aqui que reforça o ponto do Caio, de que, cara, a estratégia tem que estar completamente integrada ao negócio, não é uma estratégia de negócio e outra, né? Isso aqui, na pesquisa, falava, né, dos principais gaps das empresas, né? No Brasil, essa pesquisa é do Brasil, tá? Isso que é legal. Então, né, uma estratégia unificada era um grande gap, né? A qualidade dos dados, o data lake central dos clientes, da operação, né, com qualidade, com dado disponível para eu criar os meus modelos, né? Isso aqui agiliza muito essa industrialização da parte técnica, não a cultural, né? Eu preciso fazer a cultural também. E aí os dois últimos são de cultural, como muito bem colocado pelo Caio, né? A gente precisa de talentos identificados e capacitados e retidos. A quantidade, eu tenho que ter gente com essa capacidade, que está muito escassa no mercado, está muito disputado, né? Essa é a maior dor, né? Você vê aqui 92% não faziam bem. E 80%, né? E mentalidade baseada em dados. Aí aqui é essencialmente a mudança de cultura para o data-driven culture, né? Como é que você tem uma cultura de dados. E aí, como é que você começa esse trabalho? Acho que o Caio trouxe ali, né, o desafio cultural muito bem, e para complementar, né, tentando aqui só trazer alguns exercícios práticos. Primeiro, escolha o seu imperativo estratégico. Na sua empresa, na sua indústria, o mais importante é extrair valor, ou seja, eficiência, fazer mais com menos, reduzir custo. É um grupo de estratégias. Outro é expandir valor, aumentar volume, né? Vender mais do que eu tenho, ampliar no marketing, CX, né, e eu expandir o valor do que eu tenho hoje em dia. Novo valor já é criar novos produtos, pensar em novos mercados, e eu posso, eventualmente, chegar no ponto de criar novos modelos de negócio, porque é uma indústria tão grande, eu coleto tantos dados que eu vou começar a vender dados sobre otimização, ou eu crio um modelo de relação da minha TA, né, da tecnologia da automação com TI, e que eu integro os dados, e tem um algoritmo que eu começo a vender o meu algoritmo. Ele é tão bom que eu começo a vender. Tem muita oportunidade nessa linha também, né? Mas qual é o ponto principal aqui, tá, pessoal? Você tem que discutir as oportunidades de negócio de acordo com o seu imperativo e saber se você tem os dados que você precisa. Então, a conversa aqui no início não tem nada de tecnologia. Você não precisa saber se o algoritmo é descritivo, preditivo, prescritivo, se eu vou usar Extreme Gradient Boosting, se eu vou usar um Random Forest. Você precisa de problemas de negócio relevantes e dados disponíveis que gerem impacto, que mexam o ponteiro, mexam essa agulha, como também foi citado. E aí, uma vez que você achou esse seu cenário, você desdobra o que você precisa de tecnologia. Eu vou precisar de algo online, com Kafka, processamento de eventos, etc.
E que time eu vou precisar, qual o tamanho, que tecnologias eu vou usar, né? Vai ser Big Data, eu vou precisar de PySpark ou vai ser só Python, né? Então você vai desdobrar isso de acordo com a sua discussão estratégica de Advanced Analytics. Tá? Depois você entra em tecnologia e organização e time, né? E a mudança cultural é muito importante. O que a gente viu, né, na nossa vivência aí do mercado? Acaba que a primeira onda são os Lighthouse MVPs, e você dissemina a cultura, alguns programas de capacitação, executivos fazendo cursos, etc. A segunda onda, em geral, começa com aquele imperativo da eficiência, eu quero ganhar, né? Eu quero gerar redução de custo, eu quero ganhar eficiência, porque é muito tangível, eu tenho um ROI, mas você não pode se cegar, como também foi bem colocado, como né, os grandes erros, né? Você não querer ter toda a segurança. E aí, uma vez que você já fez aqui, aprendeu a sua lente para o Advanced Analytics, avançou, você já está enxergando mais oportunidades, é bem que nem lente, eu sou míope, né? Eu vejo as coisas embaçadas sem óculos. Quando eu boto óculos, eu enxergo mais as oportunidades. A cada novo projeto, novo MVP, um que escala, a sua organização vai aculturando. E aí você começa gradativamente a transformar seu negócio e, eventualmente, começar a achar oportunidades de disrupção, e nem todos vão ter, tá? Especialmente em indústria tradicional. E aí são exemplos de mapas de oportunidades. Você pode conectar o seu mapa com uma DRE, né, custos e despesas, o que eu vou atacar, quais táticas eu tenho, né, e que áreas de atuação eu vou atuar. Eu posso fazer uma discussão de em que quadrante eu estou, se eu tenho, né, o impacto que vai gerar no meu negócio, se eu tenho algoritmo disponível, se o dado está disponível, né, por onde eu quero começar. Em geral, né, o low hanging fruits é o ideal, ou se eu tenho que gerar dado para aquilo, né, e se eu vou atuar com uma equipe própria, né, ou se eu vou abrir, fazer como o Inove se faz, conectar com startups, fazer uma inovação aberta, gerar os dados e permitir que os outros me ajudem. Né? Então, tem uma discussão forte de como é que eu vou executar também essa meu Advanced Analytics, de acordo com o seu portfólio de ideias lá, das oportunidades com dados, aí sim você desdobra. Né? E aí, pessoal, para fechar, né, a nossa sessão, acho que eu já passei um pouquinho do tempo, a gente sempre traz uma discussão muito interessante. Todo mundo fala de ciência de dados, né? É um termo, pelo menos na origem, falava-se mais de data scientist, agora já é IA, inteligência artificial. Ciência de dados é ciência. Ciência é baseada em experimentos. E os experimentos falham. Então, faça um mind map, uma árvore de hipóteses, e pense hipóteses que, se der tudo certo, eu chego na Lua. Né? Se der tudo certo. Eu vou fazer uma rede neural, vai ter 98% de acurácia, vai dar tudo certo. Mas crie uma hipótese de algoritmo de rede de segurança, um modelo talvez mais estatístico, mais seguro, que com menos qualidade de dado funciona, porque os experimentos falham. E você precisa construir uma trajetória de sucesso na sua jornada cultural. Então, tenha ciência que nem sempre vai ser chegar na Lua. Muitas vezes vai ser a rede de segurança. E escolher o tipo de algoritmo te ajuda nisso. Se a sua empresa não está aculturada, né, o algoritmo estatístico, né, a gente fala sempre do dilema da interpretabilidade e acurácia. Ele te ajuda a explicar por que aquelas variáveis foram relevantes. Né? Numa regressão linear, você tem a relação matemática da variável com o resultado, com a explicação. Quando eu vou para um Extreme Gradient Boosting, eu não tenho nenhuma resposta. A rede neural é uma caixa preta. Então, se a organização não está aculturada, talvez ela não saiba lidar com isso. Considere também que você tem que ir subindo o nível técnico das suas soluções de acordo com a cultura da sua organização. Tá? Isso vai ajudar a ser implantado. E aí, só para trazer um exemplo que seria legal se não fosse realidade, né? A gente recebeu de um centro de excelência em tese, né? Um CSC de analytics de um grande cliente nosso, um algoritmo que era esse modelo super complexo. Aqui é o caso que fala que a pessoa se apaixonou pela técnica e aí ela saiu jogando o modelo com uma ponderação tosca, né, de 1/4 para o Randall First, 1/4 para o Extreme Gradient Boosting, metade para o Stacked Model, e o problema dele era de fraude, pessoal. E ele tinha uma média de 12% de fraude. Ele fez um modelo que ele priorizou a acurácia. Esse erro aqui é muito grave. A gente até apelidou de Megazord, para quem assistia Power Ranger, porque é uma junção de vários modelos que não faz sentido nenhum. Né? Fica essa coisa tosca. Porque ele focou na acurácia, só que fraude é um problema de precisão. Eu preciso saber o true positive. Porque se eu for só dizer quem não é fraude, para um cara, pensa comigo, que tem 12% de fraude, para todo mundo dizer que é não fraude, a minha acurácia vai ser de 88%. Porque a acurácia pega o true negative. Tá?
Não quero que vocês lembrem tudo de estatística, mas só para falar. Então, as pessoas erram nisso, pessoal. Uso profissional, uma empresa grande que entregou esse modelo para eles. Quando veio para minha mão, eu falei, pessoal, está errado na matemática. É básico que está errado. Eu não vou nem continuar. E demorava 5 dias para rodar usando 66 variáveis. A gente usou bem o squad multifuncional. Trouxe o cliente para dentro de casa. Ficamos 2 semanas virando noite. E com muito conhecimento de negócio, junto com modelagem, muita, né, organização, chegamos num modelo que só com 10 variáveis a precisão foi para 71% em 2 semanas. E resolveu o problema do cliente. Então, não se apaixone. Pense na ciência, né, da ciência de foguete, chegar na Lua, mas também pense na sua rede de segurança. Né? E aí, só um exemplo, né, eu comentei, né, o estoque de MRO, esse aqui em outro cliente, a gente conseguiu gerar aí ganhos muito expressivos, né, de dezenas de milhões de dólares nessa parte. Então, tem muito ganho a ser gerado, tá, pessoal? Outro no custo de servir, né, no SLA que você dá para cada cliente que você distribui, uma oportunidade lá de 22 milhões numa outra indústria de alimentos. Então, só trazendo para você esse panorama geral, eu estourei um pouquinho o tempo, peço desculpas, mas queria passar aqui conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado. Olha, da questão das lentes, eu já garanti a minha aqui, hein? Já tô com a minha aqui. Agora, daqui a pouquinho a gente vai debater um pouquinho mais, tá? Agora eu vou chamar o professor Alberto Souza, refletindo nossa crença na tecnologia de base e no desenvolvimento do Estado, né, do Espírito Santo, no desenvolvimento de competências, criação e retenção de talentos. O desenvolvimento do ecossistema capixaba pode contribuir para o desenvolvimento do país. Aqui convidamos o professor Alberto a compartilhar um pouco de seus conhecimentos e experiência conosco. O professor Alberto é professor de Ciências de Computação da Universidade Federal do Espírito Santo da I2CA, Instituto de Inteligência Computacional Aplicada, bacharel em Engenharia Eletrônica, mestre em Ciências e Engenharia de Sistemas de Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e PhD em Ciência da Computação pela University College London, Reino Unido. Ele é membro permanente do Comitê Gestor da International Conference on Computer Architecture and High Performance Computing e Senior Member do I3E. Alberto Ferreira de Souza é também comendador da Ordem Rubem Braga. Professor Alberto, estamos ansiosos para ouvir sua visão do tema. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre o nosso trabalho sobre inteligência artificial em geral e sua aplicação também na indústria. Eu vou falar aqui como diretor do Instituto de Inteligência Computacional Aplicada, mas muito que eu vou mostrar para vocês é resultado anterior ao Instituto, porque o Instituto foi criado esse ano. Vocês estão vendo a minha tela? Eu imagino que sim. O Instituto de Inteligência Computacional Aplicada, o I2CA, aqui está o link para o site do Instituto, é um instituto que foi criado por todas essas entidades aqui. Tem a UFES, o IFES, USP e outras universidades. Tem a ArcelorMittal como empresa mãe, tem a Embraer e outras. Além da Action, que é a Associação das Empresas de Informática aqui do Espírito Santo. Mais de 50 empresas membros da Action subscreveram a criação do Instituto. É muito importante destacar o apoio do governo do Estado do Espírito Santo. A FAPES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, apoia o I2CA com 500 mil por ano, num projeto de 5 anos, renovável por mais 5 anos. E, igualmente, a ArcelorMittal, que também apoia o I2CA com 500 mil por ano, por 5 anos, renovável por mais 5 anos. Que pesquisa nós desenvolvemos no I2CA? Bom, o Instituto é um Instituto de Inteligência Computacional Aplicada, ou seja, nós desenvolvemos pesquisa fundamentalmente para o benefício da indústria, mas também de outros setores da grande área de inteligência computacional, né, que a gente prefere em vez do termo de inteligência artificial. Nós buscamos desenvolver no I2CA tecnologia e ciência que viabilizem a implementação do que a gente chama de inteligência computacional autônoma. O que vem a ser inteligência computacional autônoma, né?
A inteligência computacional autônoma tenta dar às máquinas o que nós temos. Nós, humanos, somos autônomos. Então, nossas capacidades cognitivas fundamentais relacionadas à autonomia são aquelas que nos são dadas pelos nossos sentidos e pelos nossos diversos tipos de memória. Nós, no Instituto, a gente acredita muito na importância dessas memórias, né? Particularmente da nossa memória de longo prazo de dados sensoriais e conceitos associados, nossa memória procedural, nossa memória episódica e nossa memória de trabalho. O que é a primeira ali? A nossa memória de longo prazo de dados sensoriais e conceitos associados, né? É a nossa memória de uma imagem, por exemplo. A gente vê uma foto de um ente querido, a gente vai reconhecer, né, quem é aquela pessoa, né? A gente consegue ler uma palavra, como está escrito aqui, tópico, e reconhecer o que essa palavra significa. Então, tudo isso é memória, né? Avanços recentes na área de Deep Learning nos permitem hoje implementar sistemas com esse tipo de memória que já rivalizam a capacidade humana. Um exemplo que eu gosto é o exemplo que saiu publicado na Nature, a revista Nature, no início do ano passado, que foi desenvolvida uma Deep Learning que ela detecta câncer de mama em mamografia. Mamografia é como imagem, né, como uma foto. E o desempenho dessa rede foi superior a de um médico especializado e equivalente a de 2 médicos na capacidade de detectar o câncer de mama. Então, isso vai ter implicações muito grandes para o nosso dia a dia, como outras áreas de Deep Learning já estão tendo, né? Outra memória muito importante é a memória procedural. É a memória que a gente usa, por exemplo, para andar. A gente nasce sem saber andar, mas a gente aprende quando bebê a andar, né? Quando criança a andar. E essa capacidade a gente chama de memória procedural. A gente aprendeu a dar essa memória a robôs, esses robôs que vocês veem, que andam, que saltam, etc. Isso é fundamentalmente rede neural. Os avanços recentes importantes são na área de Deep Learning, particularmente em Long Short Term Memory, que é um tipo de Deep Learning, e Transformers, que tem sido muito usado em robótica. Mas talvez as mais relevantes para nós, por causa do aspecto de pesquisa, são a memória episódica e a memória de trabalho. A memória episódica é essa que vocês estão usando agora mesmo, para poder lembrar do que está acontecendo nesse evento. Esse evento é um episódio que nós todos estamos vivendo e que vai mudar a nossa vida de algum modo, mais à frente no tempo, né? Tem doenças que nós temos, né, humanos, quando acontece alguma coisa que afeta o nosso cérebro, em que a gente perde essa capacidade de memória episódica. E são muito debilitantes, mesmo que você só perca essa capacidade, como acontece às vezes. Então, dar essa capacidade às máquinas é muito importante, que elas vão poder aprender continuamente. Outra memória importante é a memória de trabalho, que é a que vocês usam, por exemplo, para entender um parágrafo, como esse aqui descreve memória de trabalho. A memória de trabalho, ela recebe a informação, por exemplo, das últimas coisas que eu falei, das últimas coisas que vocês viram, etc. E isso tudo serve de chave de acesso para as outras memórias que eu mencionei. E o resultado da busca nas outras memórias vai produzir os comportamentos que vão ser bons para a gente e que a gente acredita, se a gente tiver uma memória de trabalho eficiente, vão ser bons para as máquinas também. Então, esse é o tópico de pesquisa central do Instituto de Inteligência Computacional Aplicada. Mas esse tópico é muito assim, olhando muito no futuro, né? Mas hoje nós já fazemos pesquisa em veículos autônomos, sensoriamento em fibras ópticas para planejamento e manutenção preditiva e inteligência computacional autônoma aplicada à operação do alto forno. Na área de veículos autônomos, o trabalho mais fundamental é esse da IARA. A IARA significa Intelligent Autonomous Robotic Automobile. É o carro autônomo da UFES, que mostrou resultados muito importantes, que coloca ele hoje talvez como um dos veículos mais avançados do mundo, veículos autônomos mais avançados do mundo. O feito mais relevante da IARA foi ir da UFES aqui em Goiabeiras, né, até Guarapari, 74 quilômetros, de forma totalmente autônoma, usando pontes, pedágios, etc. Outro trabalho nosso, recente, tem a ver com isso aqui. Ó. Nós, humanos, conseguimos manipular objetos, mas, às vezes, é bom ter um robô igual esse aqui da Amazon, que traz, tá vendo, a estante até a pessoa. Na verdade, a Amazon ganha muito dinheiro, porque ela tem esses robôs aqui e otimiza os armazéns. Mas esse trabalho que a pessoa faz, de pegar um item na estante e botar no pacote lá, que vai ser levado para a gente, ainda é totalmente manual. Para atacar a questão, a Amazon propôs essa competição, a Amazon Picking Challenge, onde diversos competidores tinham que
fazer robôs que conseguem pegar um item desse na estante e botar numa cesta como essa aqui, né? Aqui ela na visão do robô, né? Então, nós desenvolvemos a eletrônica e toda a parte do software de visualização, mapeamento, etc., foi desenvolvido por nós, em parceria com a Rutgers University, que fez a parte do que controla o movimento do robô. Nessa competição de 2015, nós ficamos em 7º lugar no mundo, em termos de, né, dentro dos critérios da Amazon lá para a competição. Outro resultado importante, recente, foi esse que a gente desenvolveu junto com a Embraer, o taxiamento autônomo de uma aeronave comercial. Então, nós pegamos o software da Yara e ajustamos ele de modo que uma aeronave, a jato, conseguisse usar ele para trafegar no aeroporto, na manobra que a gente chama de taxiamento, que é a manobra feita no chão. Isso nunca tinha sido feito, né? Foi feito pela primeira vez em 2019 no mundo, né? Você faz isso com a aeronave, foi um feito importante da Embraer, junto com a Universidade Federal do Espírito Santo. Porque voar, né, de forma autônoma já é possível há muitos anos, né? Piloto automático, etc. Mas voar no chão é muito complicado, especialmente por uma aeronave que é um robô extremamente poderoso. Aqui é o vídeo que a Embraer produziu, mostrando esse feito. E tem um áudiozinho também, vou tocar. Esse desenvolvimento, junto com outros, né, motivou a parte da equipe de pesquisa da universidade a criar startups. Essa aqui é uma startup que foi criada, a Lume Robotics S.A., que justamente desenvolve mobilidade autônoma, né, desenvolve robôs autônomos. Um resultado importante da Lume foi esse carro elétrico, o primeiro carro elétrico autônomo do Brasil. Aquele veículo foi desenvolvido pela Lume Robotics, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, e com a Hightech Elétrica, que é uma montadora de carros elétricos brasileira. E já é uma realidade como um produto, né? Outro resultado relevante é esse que eu vou mostrar agora para vocês, que é esse caminhão autônomo para umectação de vias, que é fruto de um projeto de pesquisa apoiado pela FAPES, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, e pela Vale. Esse veículo é um caminhão autônomo, né, que usa a tecnologia desenvolvida na UFES e em parceria com a Lume Robotics e com o Instituto de Inteligência Computacional Aplicada. E já é uma realidade, em breve a gente espera ver ele andando de forma autônoma na Vale. Esse vídeo aqui vocês podem ver ele operando lá dentro da universidade. Esse é o sistema de visualização do veículo, né? E, de novo, né, mostra o poder dessa tecnologia, né, que a gente conseguiu botar lá na Yara, conseguimos colocá-la no avião, conseguimos botar num veículo elétrico e também nesse caminhão. O resultado mais recente, talvez muito relevante aqui para nós, é esse resultado aqui que eu vou apresentar para vocês, que é do sistema autônomo da Yara, que a gente moveu para esse veículo aqui da Ternium, que é uma siderúrgica.
Aqui tem a foto desse veículo aqui, nesse destaque aqui, ó, em que dá para ver o que ele faz. Esse veículo, ele transporta esse pote aqui, ó, de ferro gusa derretido. Ele leva isso aqui da aciaria do alto forno para a aciaria, né, o ferro gusa derretido, para depois a Terna transformar em aços, lâminas, etc., de aço. Ele substitui o que é usado na ArcelorMittal, que usa a gente fala carro-torpedo, né, que anda em trilhos. Então, essa é uma outra solução. Isso aqui é um resultado super recente desse mês que acabou de passar, em que a gente transformou esse veículo num veículo autônomo. A gente espera que em breve ele esteja operando de forma autônoma, tirando o operador, né, o operador que fica numa situação aqui, carregando isso aqui cheio de ferro gusa derretido, que é muito perigosa, né? Até agora, né, ele é controlado por controle remoto e deve ser controlado de forma autônoma no futuro próximo. Então, tem um trabalho forte do Instituto na área de inteligência computacional autônoma, na área de robôs autônomos, mas também, por exemplo, um projeto de pesquisa aprovado dentro do contexto do Instituto é esse de sensoriamento em fibra óticas para planejamento de manutenção preditiva, né? Uma das atividades que tem que ser feita na Arcelor é você laminar o aço, aí você tem esses vários rolos, né, em que a chapa entra aqui e ela vai sendo afinada até você poder bobinar ela e transformar numa bobina de aço. Então, são muitos desses rolos aqui, com motores, etc., que você precisa monitorar, pois uma falha em um deles pode causar defeitos, né, que vão ter que forçar a refabricação de um rolo eventualmente já pronto, né? Então, usando a tecnologia de fibra óticas, você pode ter uma fibra só que passa por diversos desses itens, né? Um sistema que manda os sinais aqui óticos para essas fibras, captura essa informação e, usando inteligência artificial, conseguir predizer, né, eventuais problemas, né, que possam estar ocorrendo no processo fabril. Outro exemplo é a inteligência computacional autônoma aplicada à operação do alto forno, né? Outro projeto aprovado agora no Instituto. O alto forno é uma máquina super sofisticada, né, que produz ferro derretido e que, se ele não funcionar dentro de parâmetros muito precisos, né, você pode ter que refazer uma corrida porque não ficou ok, né? Então, tem vários problemas que você tem que tratar, né? Por exemplo, classificar o estado do alto forno, como é que ele está. Você tem que tentar também predizer a temperatura do alto forno, né? E saber como ela vai se comportar, dado os dados os produtos que foram inseridos nele e a quantidade de calor que você inseriu por meio dos queimadores aqui. E com os dados capturados, né, envolvendo os itens que você colocou aqui dentro, você botou sucata, etc., a ideia é que a inteligência artificial vai ajudar a predizer, né, como o forno vai se comportar no futuro e aí permitir que o operador vá antecipar ações para garantir que ele fique dentro dos padrões ideais de operação. Então, você tem que pegar dados de entrada, aprender, possivelmente por meio de redes neurais, podemos usar outras técnicas, e aí conseguir identificar como a melhor maneira de controlar as variáveis que determinam o funcionamento do alto forno. Com o nosso trabalho, especialmente com veículos autônomos, né, nós temos como objetivo de longo prazo entender como o cérebro humano funciona. Esse é o objetivo de longo prazo do Instituto. A inteligência computacional autônoma é um nome técnico para um cérebro artificial. E nós dá para antecipar, né, com os resultados que alcançados, não pelo nosso grupo, mas pelo mundo todo nessa área, né, que é mais ou menos inevitável que consigamos desenvolver uma inteligência artificial muito poderosa no futuro, né. Tem uma série de livros de iniciação de ficção científica que chama Culture Series, desse autor aqui, Ian M. Banks, em que ele pensa sobre um futuro onde, não um futuro, é uma civilização que tem essa inteligência artificial. Então, essa navezinha voando aqui nesse vídeo seria como que uma dessas inteligências artificiais do futuro, né? E isso que vocês estão vendo é um anel gigantesco que ficaria no espaço, com uma verdadeira cidade lá, com inclusive um marzinho aqui no meio, né?
Aí você vai perguntar, gente, como é que vai fazer um negócio desse? Isso custaria caríssimo, né? Mas a verdade é que se você pedir para o robô fazer, né, e o robô vai fazer de graça, vamos dizer assim, né? Que todo o valor vem do trabalho, né, do trabalho humano. Então, se tiver eu gosto desse exemplo, se tiver um pé de manga num terreno público e eu for lá e pegar uma manga, a manga é de graça. Mas se alguém me pedir a manga, eu posso cobrar R$1 para dar a manga, porque eu já tive trabalho de ir lá pegar a manga, né? Mas se a gente tiver robôs inteligentes o suficiente, né, para poder desenvolver as atividades, por exemplo, para poder fazer um negócio desse aí, a gente pode deixar eles trabalhando nisso por décadas e depois só ir para lá, só morar lá. Todo o trabalho vem do esforço humano, né? Segundo Karl Marx, né, que é aquele lado do comunismo mesmo, todo valor vem do trabalho humano. No longo prazo, esse valor desaparece, né, se ele vai, por exemplo, para máquinas. Né? Você pode considerar um bem público. Então, se nós pudermos ter tudo, sem nenhum trabalho, seremos todos ricos, né? Essa é a questão que eu coloco, que eu acho super relevante. Claro que isso é um futuro muito legal, isso do Ian Banks, né? Mas pode ter outros futuros possíveis, né? Aí eu acho que é importante, até o trabalho do pessoal de ficção científica que pensa essas coisas, porque mostra futuros indesejáveis, né? que nós todos temos que considerar quando a gente lida com algo tão poderoso como inteligência artificial. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, professor Alberto. Estou impressionada com quantos casos que nós já temos aqui de aplicação, né, da robótica, do IA, e aqui no Espírito Santo, né? Muito legal. Estou realmente impressionada. Bom, obrigada, agradeço aos nossos três convidados. Agora vamos dar início ao debate, né? A gente temos algumas perguntas para fazer, mas antes eu só queria dar uma resumida, né? E até para iniciar a primeira pergunta, que vai ser para o Caio, tá? Então, nessa visão, né? Eu acho que o Caio, o Gabriel e o professor se complementaram e nos deram uma grande contextualização da inteligência artificial, né? O Caio trazendo essa grande dualidade das empresas, né? Poxa, como sair do MVP para a escala, começar pequeno, grande, começar ou não começar nessa jornada da transformação digital, né? Mostrou também, né, nosso primeiro MVP aplicado à indústria, aplicado a operação aqui da nossa planta aqui de Tubarão, né, da ArcelorMittal Aços Planos. O Gabriel veio complementando, né, nessa visão, comentando também que a estratégia digital não é uma estratégia digital, é a estratégia da empresa, né, tem que estar junto, né, e o protagonismo da área de tecnologia permeando os processos de negócio. Então, acho que mostrando também, né, os potenciais de ganhos que iniciativas de Advanced Analytics, de IA, podem proporcionar para as empresas, né, falando um pouquinho do Innovation Go, falando da questão das lentes, né, o que é muito importante, poxa, como a gente abrir os olhos, como ver as oportunidades, né, nos nossos processos, nas empresas, nas universidades, né, seja, né, em diversos locais aí de aplicação da IA. E o professor Alberto complementando, né, trazendo exemplos físicos, né, de aplicação da IA, né, muito aplicada à robótica de carros autônomos, caminhões, taxiamento, né, ou seja, algoritmos que façam exemplos físicos, né, e complementando a visão que o Gabriel e o Caio trouxeram numa visão mais que aborda com foco de dados, que é uma coisa muito abstrata, né? Então, acho que se complementou. Agradeço bastante a participação de vocês, a participação aí de todo mundo que está conosco no canal do YouTube, tá? Eu vou passar a primeira pergunta aqui para o Caio, tá, Caio? Exatamente pegando um gancho da sua apresentação. Como que uma empresa que não começou ainda a sua transformação em IA pode começar a se estruturar? Legal, Cris. Bom, obrigado pela pergunta, muito interessante a apresentação aí de todo mundo. E a minha visão, acho que está bem em linha também com o que o Gabriel chegou a mencionar, né? Inteligência artificial, analytics, ciência é parte da experimentação.
Eu acho que, na minha visão, você precisa experimentar a dor, né, a dor do crescimento de fazer analytics, né? Para isso que a gente fala daquela primeira onda, do lighthouse, né? Então você precisa escolher o lighthouse. O lighthouse, né, dentro do digital, ele é o farol, né, que ilumina o caminho da escuridão aqui. Então, fazer o primeiro vai te mostrar o que você ainda não conhece, né? Então, nesse processo, você vai sentir a necessidade de estruturar o seu modelo operacional de analytics, você vai ter que criar a musculatura que a gente discutiu. Mas legal, por onde você começa, né? Qual que é o meu lighthouse? Acho que todas as empresas passam por isso, a Celome e tal também certamente passou por isso ao escolher o IMA, né? E aqui é onde eu geralmente sugiro ter um olhar cauteloso, né? Porque primeiramente, a primeira coisa que você vai se perguntar é quais são os pontos de dor do seu negócio existente hoje. Note que eu não estou perguntando quais são os pontos de dor que são resolvidos com Analytics, né? Quais são os pontos de dor do negócio que existem hoje. E quanto que vale para você resolver esses pontos de dor. Né, o Gabriel trouxe alguns exemplos muito legais de aplicações de tecnologia, o professor Alberto também, e um conceito recorrente nas ideias desse conceito de que a tecnologia pode trazer valor é que a gente pode sempre buscar encontrar fontes de ser mais eficiente justamente na integração de processos e de tomadas de decisão. Né, onde você tem duas áreas trabalhando, né, somadas para resolver um problema, tipicamente você tem uma fronteira. E nessa fronteira é onde você tem decisões sendo tomadas de forma subótima. E é onde tecnologia, dados, pode te ajudar a integrar essas soluções. Então, um olhar aqui para descobrir onde um lighthouse pode existir é pensar onde você está trabalhando tipicamente em silos para resolver um problema que poderia ser integrado, né? E aí você vai te permitir pensar em quais suas ineficiências que você tem e, com isso, valorar, né, de certa forma, quanto que você tem a ganhar com esse processo. Mas acho que essa é uma das perguntas, né? A segunda pergunta, acho que tipicamente as empresas também deveriam se fazer é quanto tempo vai demorar para materializar esse valor? Porque investimento em tecnologia, ele é caro. A gente falou que ele está geralmente associado à frustração, se você não faz direito, né? Então você tem que convencer uma organização. E muitas vezes os maiores retornos em inovação têm um ROI ruim. Por quê? Porque não se materializa no curto prazo, né? Você está investindo para se materializar lá na frente. Então, às vezes, vale a pena você pensar, legal, esse aqui é um caso de uso perfeito para ser meu lighthouse do ponto de vista de valor. Mas do ponto de vista de tempo de materialização, ele não é o ideal. Eu prefiro pegar um projeto um pouquinho menor para mostrar para todo mundo, ó, tá vendo como eu gero impacto, como é que eu trago retorno no bottom line usando Analytics? Legal, agora eu posso começar a construir algo mais, algo maior, algo em mais escala. Então, pensar em quando também vai se materializar é importante, tá? É claro que a terceira lente teria que ser, eu consigo fazer, né? Então, assim, eu tenho os dados para fazer, eu tenho a tecnologia que permite que eu faça e capturar esse valor, eu consigo fazer, é o como fazer, mas um quarto elemento, talvez o último só para fechar aqui, Cris, é que você também está embarcando numa jornada de alta complexidade, né? Como o Gabriel colocou aí, você vai passar algumas noites em claro com o time de negócios resolvendo um problema que quem conhece melhor que a área de negócio? Ninguém, né? Então, a área de negócio precisa estar liderando, coliderando com o time de tecnologia e vai ter um papel importantíssimo na construção dessa solução. Então, isso tem que ser prioridade para essa área. Não é um projeto que a área de negócio vai olhar e falar, ah, legal, o time de ciência de dados lá está trabalhando no IMA, eu vou ficar aqui fazendo o meu dia a dia. Não, a área de negócio tem que olhar, esse projeto, o IMA, é minha prioridade. Eu vou construir isso junto com o time de ciência de dados. Então, você escolher um use case que você vai ter um sponsorship legal da área de negócio é super importante. Então, só para resumir, né, um problema que traz valor, um problema que a materialização vai acontecer mais para o curto prazo do que para o longo prazo, afinal você tem que convencer a organização de que isso vai gerar valor para depois você atacar os outros problemas. Você tem que ser capaz de fazer e, por fim, a área de negócio tem que ter isso como prioridade. Joia, Caio. Muito obrigada. Muito importante esse ponto que você comentou, né, da área de negócio, né, de liderando essas iniciativas. Muito importante, nós estamos vivendo isso, né, no nosso dia a dia e com muito sucesso, né. Agora, Gabriel, nós temos uma pergunta, né, dos participantes aqui do canal do YouTube, tá? Agradecer o pessoal que tá mandando questões para a gente. Você defendeu a ideia que nativos digitais percebem melhor oportunidades em novos modelos de negócio. Porém, eles têm menos experiência de negócios em geral. Qual seria o melhor balanço?
Essa pergunta é do Evandro Lê. Obrigada, Evandro. Bom, pessoal, em mundo de inteligência artificial, até tinha um slide que eu tirei, né, que falava que é a quarta revolução industrial, segundo o Banco Mundial, inteligência artificial com cloud. Na hora que você foi me perguntar, Cris, acabou a luz aqui em casa. Né? Ainda bem que eu estou com bateria no notebook, né, trabalhando no home office, e consegui botar no 4G, mas eu consegui pegar aqui a pergunta pelo texto. Mas então não adianta ter, né, autônomo, tem que ter o autônomo que atende a quando não tem bateria, né, professor? Mas... Sim. Mas vamos lá. Se Murphy não aparecer, né, não é real, né, não foi para produção ainda, é protótipo. Então, respondendo, pessoal, acho que assim, na verdade, eu usei o termo nativos digitais e eu acho que eles sim trazem sim, uma outra maturidade. Eu tenho um filho de 7 anos, quem já nasce com tecnologia, e durante a pandemia ele teve uma imersão em YouTube muito além do que eu queria, né? Não teve o que fazer. E eu acho que eles têm uma capacidade de aprendizado, assim, os termos que ele já usa, a noção de programação por causa do Minecraft, sim, é muito impressionante essa diferença. Então, eu acho que eles sim trazem uma nova visão, mas assim, temos toda uma discussão também da cultura do millennial, né? Da questão do sonho, da falta de resiliência em algumas situações, né? Então, a minha visão é que o principal é a gente conseguir equilibrar um time multifuncional, como o próprio cara estava trazendo. O negócio não tem que achar que é cliente da tecnologia e nem a tecnologia tratar o negócio como cliente. Agora são times entregando a mesma coisa. E sim, eu acho que salpicar, se você conseguir, se a sua empresa estiver atraindo, né, jovens, nativos digitais, em equipes com muita experiência, ainda mais quando a gente fala de uma indústria, né? Você visita Tubarão, é uma coisa colossal, né? O tamanho do alto forno, o tamanho da aciaria, né? Então, assim, não dá para também achar, voltou a luz, não dá para também achar que quando você vai trazer um nativo digital, ele vai ter toda a resposta, porque ele não vai ter, ele não viveu o problema de troca do alto forno, de peça física ali que deu problema. Então, acho que é combinar a experiência com essa visão do negócio. Porém, eu acho que um ponto importante que talvez, né, a gente fala na fala para criar uma atenção da importância da lente, mas eu acho que tem muita gente, né, de qualquer idade, que dependendo do nível que estuda, que está dentro da tecnologia, é quase nativo digital, enxerga isso, tá? E você tem isso muito nas empresas, os grandes arquitetos, os especialistas nos assuntos, né? Na ArcelorMittal Brasil Longos, aí a gente conheceu vários ali do time do Inovice, Makers, que tem um conhecimento aprofundado super alto e que eles têm uma lente, inclusive, melhor, né? Porque além da tecnologia, eles têm experiência para fazer isso completo. Só que salpicar nativos digitais com um time experiente é uma ótima combinação. Mas antes disso, tem que ser multifuncional, tem que olhar para cada entrega de valor, e é isso, né? O ponto que o cara falou. O projeto do IMA é um projeto do time de negócio também, não é um projeto do time de analytics. Como é que a gente trabalha junto para entregar, né? Legal, Gabriel. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui agora para o professor. Deixa eu só pegar aqui. Ok. Uma pergunta do Dalton. Qual a percepção dos palestrantes, no caso, estou direcionando para você, professor Alberto, com relação ao uso efetivamente da IA na indústria brasileira? Existe alguma estatística de uso nas pequenas, médias e grandes empresas? Eu já li um relatório um tempo atrás, mas o que eu posso dizer é que o uso ainda é baixo. E tem essas oportunidades em analytics agora, que estão realmente alcançando empresas de todos os níveis, né? Principalmente a parte de logística, né? Aí a logística de indústria tem usado bastante, mas ainda tem um caminho muito longo a caminhar, assim, né? Para você conseguir usar em larga escala. Por exemplo, o uso de veículos autônomos, particularmente no Brasil, ainda é muito pequeno. A Vale já tem caminhões autônomos, por exemplo, em Carajás, né? A Arcelor está trabalhando em várias opções, né, para poder tentar encaixar a tecnologia também para aumentar a segurança dos operadores, né, para aumentar a produtividade também, a regularidade das operações. Então, tem muitas vantagens, mas são tecnologias difíceis de implementar, né, porque estão ainda nascendo, vamos dizer assim, né,
veículos autônomos na indústria ainda é uma coisa recente, ou mesmo analytics, né? Mas tem que formar pessoal, há uma carência de pessoal, como foi mencionado, e as empresas estão roubando um do outro. A gente tinha um colega importantíssimo no I2CA, aí da Arcelor, e a Arcelor perdeu ele para um concorrente, foi contratado. E isso está acontecendo, né? Tem alunos meus que estão indo embora, um foi para a Alemanha, outro foi para a Austrália. Então, é um problema difícil, está no seu nascedouro. Há uma demanda muito grande mundial, no Brasil, inclusive, né? E tem muito para fazer, ainda não é pervasivo, não. Tem muito trabalho para colocar IA na indústria de forma mais generalizada. Obrigada, professor. Queria agradecer, a gente está chegando aí a 1h25 da nossa live, tá? Queria agradecer, a gente tem algumas perguntas, né? A gente gostaria de ter o tempo aí de responder todas. Eu agradeço, né, a participação de todo mundo aí. Realmente o assunto é um assunto muito relevante, né? E bem atual, bem atualizado. Tá? A gente agradece a participação dos convidados, do Caio, Gabriel, o professor Alberto. Agradeço também a participação de todo mundo aí, tá? Que está no canal do YouTube da ArcelorMittal Brasil. Ressalto que essa live vai ficar gravada, né? Então vocês podem assistir a qualquer momento, compartilhar com outras pessoas para acessar o nosso canal, tá? E agradeço, se o Gabriel, o Caio, o professor, se vocês quiserem fazer uma palavra de fechamento para a gente encerrar a nossa live, fiquem à vontade. Posso começar aqui? Bom, do meu lado, queria agradecer e parabenizar a todos aí pelo trabalho fantástico, super legal poder aprender com o Gabriel, o professor Alberto, sobre o que está sendo feito de ponta hoje na tecnologia, né, e na indústria. E dizer que, né, acho que reforçar a mensagem que eu venho trazendo aí desde a apresentação do começo e no nosso debate, que é uma grande oportunidade, né? Tem muito a ser capturado de valor de negócio. A gente vê que as empresas querem chegar lá, ainda estão no começo, então tem muito valor a ser capturado, tem seus desafios, né? Mas também tem como chegar lá. Acho que empresas como a Arcelor, né, que estão mostrando que dá para ser muito bem sucedido, são os exemplos. E não faltam desafios. Então, queria só fechar aqui com essa mensagem final e agradecer novamente aí pelo convite, pessoal. Legal. Complementando aqui também, agradecer a todos, né? A Cris aí, toda a equipe do Inovice, Caio, professor, né? Foi bem legal trocar. Acho que, apesar de não combinarmos, as palestras encaixaram muito, né? Eu acho que o tema está super vivo, né? Eu acho que o ponto, né, que foi colocado por todo mundo apesar, né, de algumas pessoas quando param e olham para o tema, poxa, mas eu vou agora começar a estudar isso, eu vou começar agora a implantar isso na minha empresa, será que não já era, que eu tenho que acelerar? Não, acho que isso está super no início, ainda mais na indústria, pegando, né, o ponto da pergunta feita. Eu acho que o nível de utilização da inteligência artificial no core business das indústrias é muito baixo. Eu acho que talvez tenha alguma coisa em áreas acessórias, mas quando você vai para a linha de produção ainda tem muito pouco, né? Ainda tem um gap na automação, no sensoriamento. Então acho que tem que criar muita infraestrutura, né, para elevar esse nível do uso da inteligência artificial na indústria, mas assim, vale a pena começar, né? E comece pensando bons casos, né, para que vocês tenham ganhos, né, expressivos, né, com isso, e convençam suas equipes. E, por fim, só para fechar com uma parte aí não muito óbvia, né, quando Yuval Harari, que escreveu lá o Sapiens, veio no Brasil, ele fez uma fala que eu achei muito interessante, que é, no mundo que a inteligência artificial mais avança, né, tem lá o Homo Deus, que ele fala um pouco disso, você precisa de autoconhecimento para não ser biohackeado, né, para não dominar o seu cérebro e te enganarem, que nem no Facebook. Não contra o Facebook, por favor, mas a coisa da eleição, que aí ficam te incentivando, te passando conteúdo, e a gente está num momento político que as pessoas estão sendo muito levadas por fake news e informações não relevantes, né? Então, sem apologia, sem ideologia, sem nenhum partido, se conheça para você ser mais feliz e filtrar o que vem de informação aí, porque a inteligência artificial vem pesado. Então, esteja preparado se conhecendo. Bom, eu queria também agradecer muito, né, Cris, aí pela condução, excelente, né?
agradecer muito pela oportunidade de estar com 2 profissionais de tão alto nível da área, como o Caio e o Gabriel, para a gente ter essa conversa aqui e falar um pouco do que a gente vem fazendo, é um prazer muito grande. Eu queria parabenizar muito a ArcelorMittal pelo Inovice, né, que é uma coisa muito bacana que a instituição construiu e vem fazendo crescer e tornar cada vez mais bacana, mais importante. Não posso deixar de agradecer também a Arcelor pelo apoio que ela tem dado ao Instituto, fundamental, né, para nós e para esse momento do Espírito Santo, né? A Arcelor aqui presente, ela está investindo no Estado, né? Ela está promovendo o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Estado do Espírito Santo, de forma significativa, de forma importante. Mostra a consciência de longo prazo, apostar numa ideia como do Instituto, cujos frutos, no caso da inteligência computacional autônoma, imagina até daqui a 10 anos, né? E ela topar entrar nesse projeto por esse período tão longo, né? E disponibilizar seus profissionais, né? Perdemos um, mas tem outros que estão trabalhando com a gente no Instituto. Então, isso é muito importante, né? E a visão que a Arcelor tem mostrado, uma visão ampla, né? Ela quer investir na pesquisa básica, ela está trazendo gente como vocês dois, né? Caio e Gabriel, que estão na linha de frente aí na parte de analytics, está apoiando startups como a Lume, né, para poder usar a tecnologia, por exemplo, de IA aplicado no caso de robótica, né, para resolver problemas de hoje, né, mas sempre também com olhar no amanhã. Então, realmente, eu queria parabenizar muito a ArcelorMittal por esse esforço. E agradecer, né, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho do que a gente está fazendo. E deixar meu depoimento de que, também queria deixar meu depoimento de que o futuro é bacana, tem muita coisa boa por vir. E a gente, às vezes, fica preocupado, né, porque a mudança está sendo rápida, a tecnologia, todo mundo vai concordar que é uma tecnologia muito poderosa, né, muito transformadora, mas eu acredito que nós, enquanto sociedade, vamos ter a sabedoria, né, de usar ela para o bem. Claro, aqui e ali vai ser usado para o mal, mas a gente vai ter os controles, vai tomar as atitudes apropriadas para que ela não seja mal usada de larga escala, né, e que a gente se beneficie, né, com o aumento de produtividade, com o aumento da riqueza, eu acho que tem uma chance muito grande de aumentar a riqueza de todos, né, porque outro exemplo que eu gosto imagina a taça de vinho, né, uma taça dessa de vidro de vinho bonitinha, hoje custa, sei lá, R$40, né? Praticamente todo mundo pode ter uma taça dessa, né? Você tem que fazer um pouquinho mais de esforço para comprar, mas todo mundo tem. Mas isso há 300 anos atrás, só rei que tinha, entendeu? Hoje no celular, nem rei, nem nada, ninguém tinha 300 anos atrás. E os benefícios que a tecnologia, no caso o celular, uma taça de vinho e tal, isso pode trazer, né? Isso tudo vem de aumentos de produtividade, que aí a grande promessa de IA é aumentar a produtividade, quer dizer, fazer mais gastando menos, ou seja, produzindo bens e serviços mais acessíveis, né, para toda a sociedade. Então, só tem que saber usar para que os benefícios dessa produtividade não sejam totalmente concentrados, né, e aí gere pobreza para aqueles que não estão participando. Mas tem tantos mecanismos para evitar isso, a humanidade toda está atenta, e a minha visão é muito otimista do futuro. Temos que tomar cuidado, né? O Gabriel falou aí bem claro, tem que tomar cuidado, tem que ficar atento. Mas estamos atentos, né? Ele está lembrando a gente escapou um pouquinho, tem sempre um Gabriel para nos ajudar. E, de novo, né, o futuro é muito promissor e obrigado, Arcelor, por estar ajudando a construir esse futuro. Legal, professor Alberto. Obrigada, Caio, obrigada, Gabriel, obrigada a todos aí que estão conosco. Então, a gente encerra aí a nossa live. Só lembrando, vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, tá? Para vocês poderem assistir novamente, tá? E fiquem ligados na nossa página do Programa Inovice no LinkedIn, sempre tem novidades e sempre tem postagens lá, tá? Uma boa tarde, obrigada e fiquem bem.